Olá, sou o professor Antônio Alberto Lopes, professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia. Então, estamos voltando para a nossa apresentação, essa segunda parte da apresentação, que será voltada para associações ou medidas de efeito envolvendo variáveis categóricas. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós estamos hoje no primeiro dia de aula, né? Dá uma visão geral, né, Então, a gente vai falar das medidas de efeito, né? Já que a gente está reduzindo a importância só de olhar a significância estatística, mas quais são essas medidas que normalmente a gente olha em trabalhos dentro do contexto epidemiológico? Elas são divididas em três grupos, né? Medidas relativas de efeitos, são representadas por divisões, a gente mostrou aqui divisões de proporções e tal, né? As medidas absolutas de efeito são representadas por diferenças e as medidas de associação representadas por percentuais. Um parêntese aqui, para a gente ficar bem no contexto que a gente quer colocar. Quando a gente está falando, inclusive, desse próprio artigo que eu coloquei para vocês, nós estamos falando de associações em que os eventos são eventos categóricos. Um variável categórico. Você pode ter uma diferença de médias, é uma associação, né? Porque você tem, se a pressão arterial sistólica é diferente no grupo, dependendo da ingesta do tipo de nutrição, né? Você tem uma associação entre a nutrição e a pressão arterial, né? Mas essa é uma variável quantitativa, não foi o que a gente abordou aqui dentro dos exemplos que a gente colocou, né? Então, essa seria uma medida também de efeitos, né? Quando a gente tem uma pressão, a média de pressão arterial, você tem uma diferença entre duas médias, né? É uma medida de efeito, é uma medida de associação também. Okay? E tem as medidas de associação representadas por percentuais, certo? Então, as divisões, as diferenças e representadas por percentuais. Nesse slide estão representadas as principais medidas relativas de efeito que nós iremos abordar aqui. Então estão razão de prevalência, em inglês prevalence ratio, o risco relativo, o razão de riscos, em inglês aparece como relative risk, o risk ratio, a razão de densidade de incidências, também aparece como rate ratio, razão de chances, odds ratio e hazard ratio, ok? Nessa tabela, nós estamos vendo dados de um estudo de corte transversal feito aqui no Brasil, em que investigou a prevalência de doença crônica não transmissível em homens e mulheres. Quando nós temos uma tabela como essa, comparando grupos, é importante a gente ver qual é o grupo de referência. Como nós estamos comparando prevalência, prevalência exato, e mostrando como razão de prevalência, esse grupo de referência é como, teoricamente, esse grupo recebesse uma razão de prevalência igual a 1. E o grupo que é comparado com esse grupo de referência, essa razão de prevalência vai dar a ideia do quanto é maior ou menor essa prevalência em relação ao grupo de referência, no caso, homens. Então, o que a gente vê nessa tabela aqui? Se a razão de prevalência é 1,28, comparando mulheres com homens, isso está nos dizendo de que a prevalência em mulheres foi 28% maior do que a prevalência em homens. Mas é importante, como nós estamos lidando com a amostra, temos que lidar com a questão da variação amostral. Então é importante olhar o intervalo de confiança, no caso aqui 95%, o que nos informa com 95% de certeza de que essa razão de prevalência é algum valor que vai de 1,26 a 1,31. É importante observar quanto precisa é essa estimativa. O limite inferior de 1,26 ele é muito próximo
A estimativa pontual de 1,28, o limite superior 1,31 também não é distante de 1,26. Por que razão essa precisão? Devido ao grande tamanho amostral desse estudo, né? 34 mil, mais de que 34 mil indivíduos do grupo de mulheres e mais do que quase 23 mil indivíduos no grupo dos homens e uma prevalência muito alta. Essa é a razão dessa estimativa pontual, dessa estimativa ter sido tão precisa, quer dizer, esses intervalos de confiança, eles são estreitos, o intervalo de confiança é estreito. Aqui nós estamos vendo nessa tabela já uma situação diferente, não é prevalência, é, em verdade, incidência. Isso foi um surto, uma epidemia que ocorreu de infecção em indivíduos que estavam numa penitenciária, em que se investigou o que poderia ser a causa. Então, aqui está uma comparação entre indivíduos que fizeram ingestão de salada com ovos, comparado, seria o grupo de referência de indivíduos que não tiveram essa história da ingestão. Então, o que é que esses dados aqui nos dizem? Nós temos um risco relativo de 2,11, mostrando de que esse surto de infecção, essa incidência, esse risco de infecção, foi mais do que 2 vezes maior nos indivíduos que fizeram ingestão de salada com ovos. Com 95% de certeza, podemos dizer aqui, pelo esse intervalo de confiança de 95%, de que esse risco relativo é algum valor que vai de 1,55 a 2,86. Bom, alguém pode perguntar aqui, está falando de risco? Risco não é sinônimo de incidência cumulativa? E sendo risco, eu não tenho que me referir ao tempo em que a incidência cumulativa está sendo determinada? O tempo aqui é o tempo da epidemia. O que pode ser e tem sido submetido a críticas é utilizar o termo rate, né? Quando se fala attack rate, quando na verdade, se é risco, não deveria ser denominado de rate, né? Attack rate seria risk. Agora nessa tabela aqui nós estamos vendo outro tipo de incidência, que é a densidade-incidência, ou incidência-densidade, incidence rate, em inglês, em que é diferente da incidência cumulativa. Na incidência cumulativa, o total de pessoas constitui o denominador. Aqui, o denominador é uma somatória do tempo que cada indivíduo contribui para a coorte. Bom, o que é que mostra aqui? O que nós vemos é que esse foi um estudo, quer dizer, um estudo observacional. Esses resultados, até se a gente compara hoje com os resultados de ensaio clínico, eles são contraditórios, porque o que esse estudo observacional passava a ideia de que as mulheres recebendo reposição hormonal, elas apresentavam uma incidência menor de doença arterial coronariana. Então, como o grupo de referência aqui é o grupo que não usou reposição hormonal, nós temos uma razão de densidade de incidência de 0,47. Isso está nos dando essa ideia, essa informação de que a incidência é menor no grupo que recebeu reposição hormonal. Na verdade, uma redução em torno de 53%. Né? Nós pegarmos aqui e fizermos 1 menos 0,47, isso é igual a 0,53. Com 95% de certeza, essa razão de densidade de incidência, podemos dizer com 95% de certeza que algum valor dentro desses limites 0,30
a 0,75. Esse dado nos permite também dizer de que a redução da incidência de doença terminal-coronariana nas mulheres que receberam reposição hormonal, ela ficou em torno de 25% menor a 70% menor, se nós interpretamos usando esse intervalo de confiança de 95%. Estes aqui são dados de um estudo de caso-controle, publicado no New England Journal of Medicine, que avaliou a associação de infecção oral pelo HPV com câncer de orofaringe. Esse estudo tinha 100 casos, né, com câncer de orofaringe, comparado com 200 controles. Então, se é um estudo de caso-controle, eu não tenho como... Esses dados não vão me permitir determinar a prevalência ou incidência do evento. E a medida de associação que é usada é a odds ratio, que não é a mesma coisa de risco relativo, não é a mesma coisa de razão de prevalência, não é a mesma coisa de razão de intensidade de incidência. Então, é uma medida que pode ser aproximada das medidas de risco relativo, de razão de prevalência, quando o evento é raro. No entanto, deve ficar claro de que somente quando não existe associação odds ratio, risco relativo, razão de prevalência, se for o caso, elas serão iguais. De modo geral, odds ratio, ela dá uma ideia de superdimensionamento da associação. Se for superior a 1, ela vai cada vez mais, em relação ao risco relativo, ela vai estar mais distante da unidade. Se for inferior a 1, ela vai estar também mais distante da unidade, no caso do odds ratio, em relação ao risco relativo. Então, essas coisas devem ficar claras. Às vezes, existe uma diferença muito grande entre a odds ratio e o que seria o risco relativo. Então, nós não podemos, como a gente não mede diretamente probabilidade, né, ou proporções do evento, então a gente não pode interpretar se o odds ratio aqui no caso vai ser 11,29, a gente vai ver como foi essa determinada, que o evento vai ser em torno de 11 vezes maior em um grupo do que no outro. Seria incorreto essa interpretação, simples assim, né? Essa odds ratio pode ser aproximada, a medida aproximada do risco relativo, quando o evento for raro. Então, no caso aqui, 11,29, de modo geral, estudantes aprendem que a odds ratio é a divisão dos produtos cruzados. Mas é interessante a gente ter uma interpretação mais adequada do que seja realmente a odds ratio. Bom, então, no caso aqui, nós temos 100 controles, calculando odds. Odds é um termo em inglês plural, tem sido traduzido para o português como chances. Então, vamos falar de chances em plural e não chance. No caso aqui, nós teríamos as odds em controles, em casos. Se eu pegar aqui quais seriam as odds de infecção pelo HPV, nos casos, a gente teria 32, se odds é uma razão entre os complementos de proporções, eu teria 32 por 100, né? 32 por 100 nos casos, dividido pelo complemento, que seria 68 dividido por 100. 100 aqui seria eliminado, seria cortado, né? Ele está tanto no numerador quanto no denominador. Então, as chances, ou odds, eu diria que seria de 32 para 68. Mesmo cálculo, as chances em controles, as chances de exposição, seria 8 para 192. A divisão dessas duas
chances dessas duas odds, resultaria nessa odd ratio de 11,29. Chegaríamos a esse mesmo resultado da odd ratio se nós determinarmos quais são as chances ou as odds de ser casos entre os expostos. No caso aqui seria igual a 32, né, sobre 8. E pegando também as chances de ser casos entre não expostos. No caso seria 68 por 192. A divisão dessas duas odds iria resultar nessa odd ratio de 11,29. Com 95% de certeza, nós vamos dizer que essa odd ratio é algum valor entre 4,96, com 95% de certeza, entre 4,96 e 25,71. Portanto, aqui, em termos de prevenir, que é muito frequente, né, na leitura de artigos clínicos, o uso inadequado de odd ratio, dizendo, por exemplo, no caso aqui, de que a proporção de casos foi, entre os expostos, foi em torno de 11 vezes maior. Eu estou dizendo que seria uma coisa incorreta. Seria incorreto 11 vezes maior nos pacientes expostos à infecção pela HPV. Não é correto porque a odd ratio ela não está comparando duas proporções. Quando o evento é raro, nós podemos, usando essa premissa de um evento raro, usar a odds ratio como uma estimativa aproximada do risco relativo, né? Mas isso não nos permite, assim dizer, de que foi 11 vezes maior. Lembrando que muitos eventos na clínica eles são eventos muito frequentes, de forma que odds ratio e risco relativo são medidas que vão estar muito distantes uma da outra. A hazard ratio, outra medida de associação, medida relativa de efeito, talvez a mais frequentemente vista, descrita em estudos epidemiológicos aplicados à clínica. A hazard ratio pode, de forma grosseira, ser interpretada como um incidence rate ratio, ou seja, uma razão de densidade de incidência. Ela é frequentemente estimada usando regressão de Cox, o modelo de risco proporcional de Cox, situação que é usada para ajuste para potenciais confundidores. Estes são dados de um estudo de coorte prospectivo em pacientes com doença renal crônica terminal e hemodiálise, em que avaliamos associações de níveis de atividade física com a mortalidade usando regressão de Cox, com ajuste para um grande número de variáveis potencialmente confundidoras. E o que aqui é mostrado, né, aqui seria um hazard ratio, né, ajustado, e o que chama atenção é que existe uma redução do hazard ratio à medida que passamos, né, de pacientes inativos ou pouco ativos para aqueles que têm um nível mais alto de atividade física. Aqui mostrado também intervalo de confiança de 95%. Né? Se a gente comparar, tem um grupo de referência, que esse grupo aqui, que é o grupo que tinha atividade física muito pequena, e se vê que existe um hazard ratio de 0,60. Isso traduz uma mortalidade, né, nesse grupo de pacientes que foi 40% menor do que naqueles
inativos ou pouco ativos, e intervalo de confiança 95%, que vai do limite de 0,47 a 0,77. Essas hazard ratios são mostradas aqui graficamente, comparando os indivíduos que tinham níveis mais altos de atividade física com aqueles com níveis menores de atividade física ou que eram inativos, mostrando, de modo geral, que existia uma redução da mortalidade. A gente vê aqui representado nessa linha vertical, né? Aqui, que seria onde estaria a nulidade, quer dizer, a hipótese nula, né? No hazard ratio de 1. E, de modo geral, a gente vê que as hazard ratios são menores do que 1, né? Indicando uma menor mortalidade daqueles com atividade física maior. Isso em vários subgrupos por idade, por sexo, em diabéticos e não diabéticos, a tendência é para uma menor mortalidade nos pacientes com maior nível de atividade física. Nessa coluna aqui são mostrados os valores de P para interação. Nós vamos comentar isso posteriormente no curso, quando nós falamos de modificação de efeito como sinônimo de interação. Então, mais tarde nós teremos com mais detalhes e nós vamos voltar a esse assunto. Mais importante, de maior aplicação na clínica e na saúde pública, são as medidas absolutas de risco, são as diferenças, a diferença de risco, a diferença de densidade de incidência, a diferença de prevalência. Aqui estão representados dados comparando riscos e representado por diferença de risco. Imaginar que seja um estudo, por exemplo, duração de 1 ano, então nós teríamos no grupo exposto um risco de 30%, né, em pacientes expostos, então 30% em 1 ano, e no grupo não exposto 10%, então isso dá uma diferença de 20 pontos percentuais. Isso seria denominado risco atribuível. A interpretação é que seria a parte do risco, né, que seria atribuída à exposição no grupo exposto, né? Então, se fosse possível controlar essa exposição, eliminar essa exposição, e sob a premissa de que essa exposição é causa, né, causa do evento, esse risco poderia ser reduzido em termos de 20 pontos percentuais, né, passando de 30% para 10% de risco. Uma interpretação similar seria se estivéssemos olhando a diferença em termos de densidade de incidência, só que se a gente comparar aqui, quando a gente olha a densidade de incidência, né, que seria incidence rate em inglês, e o risco, a densidade de incidência seria mais aplicável quando o interesse, o objetivo e a questão fosse para buscar fatores etiológicos, né? Então, aqui estaria essa diferença da densidade de incidência, né? 5,77, mesma interpretação similar, né? Esse seria a parte da incidência, né, que seria atribuída à exposição no grupo exposto, né? Em estudo de prevalência, podemos ver também, além de ver a razão de prevalência, fazer as diferenças de prevalência, né? A limitação que tem estudo de prevalência é extremamente importante, tanto para a clínica como para a saúde pública, né? Mas quando o objetivo é avaliar fatores causais, os estudos que avaliam prevalência, estudos corte transversal, existe uma limitação para inferências causais, maior do que nos estudos, por exemplo, os estudos longitudinais. Um dos fatores é a influência de viés de sobrevivência,
e difícil determinar a ordem de aparecimento dos fatores, já que os possíveis fatores causadores, quer dizer, potenciais ou possíveis fatores causadores do evento, e o evento, eles são avaliados no mesmo ponto. Outras são medidas de efeito representadas por percentuais, frações. Aí temos a fração etiológica entre os expostos e a fração etiológica na população. As frações etiológicas em expostos e na população são representadas por percentuais. Quanto à fração etiológica e dos expostos, ela vai ser determinada de que forma? Nós tivemos aqui que o risco do grupo exposto foi de 30% e no grupo não exposto foi de 10%, isso representando a diferença de 20 pontos percentuais. Se nós dividirmos 20, que foi a diferença, pelo risco entre os expostos, e multiplicarmos por 100, nós vamos chegar a esse número aqui de 66,67%. 66,7% corresponde, portanto, à fração do risco que ocorreu em expostos, que não ocorreria se esse grupo exposto não fosse exposto. Obviamente, nós temos a premissa de que esse fator de exposição seja a causa do evento. Uma outra forma de determinar essa fração etiológica seria usando o risco relativo. Então, nesse caso, o risco relativo foi 3. Né? Se fizermos 3, que foi o risco relativo, menos 1, dividido pelo risco relativo, né? Então, risco relativo menos 1 dividido pelo risco relativo, se multiplicarmos por 100%, nós vamos chegar a esse mesmo número aqui, né? De 66,67%. Para determinar a fração etiológica na população, e aqui está mostrando que foi 44,4%, é importante que o estudo ele represente a prevalência da exposição da população. No caso aqui, essa prevalência foi de 40%. Por que eu digo 40%? Que seria 200 indivíduos expostos, né? 200 expostos no total de 500 indivíduos desse estudo. Isso daria, dividido 0,4, ou seja, 40% de indivíduos expostos. 40% de exposição. Ou que o estudo ofereça dados que permitam determinar esse percentual, ou que, através de dados externos, mais dessa população, a gente tenha uma estimativa da prevalência da exposição da população. Então, como determinar a fração atribuível, fração etiológica na população? Nós tivemos aqui o risco da população foi 18%. Né? Enquanto que no grupo não exposto foi de 10%. O que é que isso nos diz? Isso nos diz que houve um excesso de risco, né, de 8 pontos na população, né, quando isso é subtraído do que ocorre no grupo não exposto. Então, uma diferença de 8 pontos percentuais. Se nós dividirmos essa diferença de 8 pontos
pelo que ocorreu na população, seria 18%. E nós multiplicarmos por 100%, nós vamos exatamente obter esse número aqui, esse percentual de 44,44%. Uma outra forma de determinar a fração de alóide na população, usando a prevalência de exposição, ou observada nesse estudo, ou por uma fonte externa que represente também a prevalência da exposição na população, seria usando essa equação, onde nós temos aqui a prevalência da exposição, vezes risco relativo menos 1, isso dividido pela prevalência da exposição vezes risco relativo menos 1, mais 1. Voltando nesse exemplo, a prevalência da exposição foi 40%, então nós temos aqui 0,4, né? 0,4 vezes risco relativo 3, menos 1. Aqui parte do denominador, vai repetir 0,4 vezes 3 menos 1, e somado com 1, mais 1. Isso resulta nesse numerador, 0,8 dividido por 1,8, que finalmente isso vai dividido, vai ser igual a 0,44, que é igual, multiplicado por 100%, 44,44%. Esse valor 44,44% representa o quanto poderia ser prevenido, reduzida esse risco do desenvolvimento da doença na população se essa exposição fosse eliminada. Obviamente, sob a premissa de que essa exposição tem uma relação causal com a doença. E dessa forma a gente termina essa aula de hoje, fica à disposição para perguntas. Essa aula vai ficar no mudo. Desta forma você pode assistir, ver a aula de novo e repetir quantas vezes você achar necessário ou você quiser. Então, pessoal, com isso chegamos ao final dessa nossa apresentação da segunda aula. Espero encontrar com vocês nas próximas aulas. Até mais.